falar sobre gordura no fígado, uma ameaça silenciosa. Então vou te mostrar sinais e sintomas de gordura no fígado, vou te falar os primeiros sintomas. Então várias perguntas serão respondidas neste vídeo. Será que a gordura no fígado é perigosa? Como limpar e eliminar a gordura no seu fígado? E o mais importante, o que você pode comer e beber para resolver esse problema? Uma a cada 3 pessoas tem algum nível de esteatose hepática, de gordura no fígado, e muitas nem fazem ideia que sofrem desse problema e muito menos sabem dos perigos que esse problema traz. Esses dias mesmo, aqui no canal, eu recebi um comentário, a mensagem de uma seguidora, dizendo que estava com cirrose e também estava com ascite, né, com água na barriga, por conta da gordura no fígado. E além da cirrose, a gordura no fígado também pode causar câncer. Então hoje eu vou te revelar 4 formas de você saber se está com esse problema. E também vou te mostrar as consequências desse problema para o seu corpo e como detectar o problema a tempo. Vou te ensinar quais alimentos e bebidas são tóxicos para o fígado e também vou mostrar como resolver esse problema de forma natural, porque os melhores remédios para a gordura no fígado estão na sua cozinha. Então vou te mostrar quais são os alimentos que podem proteger o seu fígado e reverter esse problema e também vou te falar como utilizar estes alimentos da forma correta. Então, pessoal, o que acontece se você tiver gordura no fígado? Antes de eu entrar nesse assunto, eu peço para você escrever aí nos comentários e no chat de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou no Rio de Janeiro, capital. E você? Onde você está? Escreve no chat, escreve nos comentários que eu quero te conhecer melhor. E também me conta, você tem gordura no fígado? Então, ó, bota aí no chat, bota aí nos comentários pra gente conversar mais sobre esse assunto. Então, o que acontece se você tiver gordura no fígado? As células do seu fígado, elas trabalham 24 horas por dia para desintoxicar o seu sangue e também limpar o seu sangue de toxinas. No entanto, alguns alimentos e bebidas podem danificar as células do fígado, as células hepáticas, fazendo com que esse fígado comece a acumular gordura. E mesmo sendo um problema comum, né, como eu falei, cerca de 30% das pessoas aqui na América Latina sofrem com a gordura no fígado, muitos só descobrem quando o fígado apresenta cicatrizes ou quando já está no estágio mais avançado da cirrose, como é dessa seguidora que eu comentei, que eu falei com vocês aqui agora. Então, o quão grave é a gordura no fígado, né? Será que ela é um problema sério? Será que ela é um problema que a gente não tem motivos para preocupação? Então, pessoal, nos estágios iniciais, a doença não é grave. Mas se o problema continuar evoluindo, isso pode gerar uma inflamação e prejudicar o corpo como um todo, não só o fígado. Pode prejudicar os rins, o coração, o cérebro, os vasos sanguíneos. Então, a esteatose hepática, por mais que seja o acúmulo de gordura no fígado, é uma doença que não afeta apenas o fígado, mas sim o corpo inteiro. E aí, com o tempo, com o evoluir da doença, o fígado começa a acumular cicatrizes e fibroses que, em última análise, podem causar cirrose. E na cirrose, o que acontece? O fígado vai ficando duro e não funciona como deveria. Ele fica todo fibrosado, ele fica todo cicatricial, ele fica uma cicatriz imensa. É uma grande cicatriz, o fígado. A gente tinha na aula de patologia, de anatomia patológica, a gente comparava as peças anatômicas de um fígado com cirrose com as peças anatômicas de um fígado normal. O fígado com cirrose é um fígado duro. O fígado não é duro. Você já viu um fígado de boi, você já viu um fígado de galinha. É muito parecido com o nosso fígado, a consistência. Então, o fígado cirrótico é um fígado duro. Então, essa é a diferença que acontece com uma pessoa que tem esse problema. E a cirrose aumenta o risco de câncer, né? Principalmente do carcinoma hepatocelular, e também aumenta o risco de morte prematura. Então, pessoal, gordura no fígado é um problema que todos devem prestar muita atenção, até mesmo porque antes pensavam que apenas as pessoas obesas ou com sobrepeso tivessem esse problema, mas hoje a gente sabe que qualquer um pode apresentar e é um problema que deve ser tratado o mais rápido possível. E por isso, hoje eu vou te mostrar que alimentos
podem ajudar a eliminar a gordura do fígado e como utilizar esses alimentos. Mas quais são os primeiros sintomas que você não pode ignorar? Antes de falar os sintomas, pessoal, eu peço que você dê o like, porque quando você dá o like, você vai fazer com que outra pessoa também descubra esses sintomas de gordura no fígado. Então, não seria legal você ajudar uma pessoa que você nem conhece a saber, da mesma forma que você vai saber agora, quais são os primeiros sintomas, quais são as manifestações clínicas da gordura no fígado? Então, é dessa forma que eu vejo. O seu like, ele pode ajudar uma outra pessoa que você nem conhece a saber quais são os sintomas de gordura no fígado. Então, o seu like pode ajudar uma pessoa a prevenir a cirrose. Olha que maravilha! Já pensou? É uma possibilidade. Então, ó, pensa assim, você dando like, você vai ajudar uma pessoa a prevenir a cirrose. Você vai impedir hoje que uma pessoa não desenvolva cirrose quando você deixar o seu like. Olha que potência, olha a importância do seu like aqui hoje. O seu like vai salvar uma pessoa da cirrose. Pois é, isso é motivo mais que suficiente para você largar o joinha, deixar aí o seu joinha no nosso vídeo, ok? Então, ó, pessoal, quais são os primeiros sintomas que você não deve ignorar? Então, são 4 formas principais. 3 primeiras formas mais precoces e a 4ª forma é a mais tardia, quando o problema já está muito evoluído e é mais grave. Primeira forma é a forma assintomática. Então, é a etapa inicial onde o problema pode ser revertido. Por quê? O fígado ele tem uma grande capacidade de se regenerar. Né? Quem lembra aquela história do Prometeu acorrentado? O Prometeu, ele roubou o fogo dos deuses na mitologia grega, então ele roubou o fogo dos deuses e deu o fogo para os mortais. E os deuses ficaram possessos, ficaram enfurecidos com o Prometeu e resolveram punir o Prometeu. Qual era a punição do Prometeu? Ele ia ficar acorrentado e todos os dias ia uma ave de rapina e comia um pedaço do fígado do Prometeu. E aí o Prometeu não morria, porque todo dia o fígado dele se regenerava, a ave ia, comia um pedaço e ia embora. No dia seguinte, aquele pedaço já tinha se regenerado, ela comia novamente um pedaço e ia embora. E essa era a vida do Prometeu. E todos os dias, o fígado dele se regenerava e a ave ia lá e comia um pedacinho. Então a gente já tem essa ideia, essa noção do fígado se regenerar desde os tempos da Grécia Antiga. Então, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado aí pelo fato de ser assintomática, porque isso faz com que seja uma doença silenciosa, uma doença insidiosa, uma doença que não se manifesta muito no começo, da mesma forma, por exemplo, que a pressão alta, que a hipertensão. Então, olha, mesmo que você não sinta nada, é possível que haja uma alteração na ultrassonografia, né, que é um exame que pode avaliar a gordura no fígado, ou no exame de sangue, né? Quando a gente pede o hepatograma, quando a gente dosa as enzimas hepáticas, pode haver alguma alteração, mesmo que a pessoa não tenha sintomas. Então, se você está nesse estágio, não é para se preocupar, né? Se você foi no médico e ele viu lá que você está com gordura hepática, não é para você ficar desesperado, porque você pode solucionar o problema seguindo as orientações que eu vou te dar em breve. Então, ó, primeira forma, assintomática. Segunda forma, e pessoal, pouca gente dando like, tá? O que isso significa? O que eu entendo disso? Que você que não deu like não quer ajudar uma pessoa a se proteger da cirrose. É isso, né? Você não quer que uma pessoa se proteja da cirrose. Você não está garantindo que uma pessoa não tenha cirrose. Olha lá, hein? Tô de olho em você, hein? Segunda forma, sintomas inespecíficos. Então, um fígado cheio de gordura, ele tem um peso maior e pode gerar, por exemplo, dor ou uma sensação de peso abaixo das costelas, no lado direito do abdômen, que é onde está localizado o seu fígado. E a pessoa, ela pode achar que esse sintoma é gastrite, indigestão, por algum empachamento, algum problema na vesícula biliar. E também é muito comum ter náuseas, vômitos e distensão abdominal. Mas, pessoal, muito importante aqui, mesmo que você tenha esses sintomas, mesmo que você não tenha esses sintomas, na verdade, se você tiver fatores de risco como sobrepeso, obesidade, sedentarismo, pressão alta e diabetes, você deve conversar com o seu médico para investigar a possibilidade de esteatose hepática, tá bom? Então, quando você for lá
retornar ao seu médico, principalmente se você tiver esses fatores de risco. Converse com ele. Às vezes ele se esquece, às vezes ele não pede o hepatograma, às vezes ele não pergunta como está sendo os seus hábitos alimentares, mas você, sabendo dessa informação, você pode conversar com ele sobre isso. Fala, doutor, será que eu não tenho gordura no fígado? Porque, ó, eu tô um pouco acima do peso, eu tenho pressão alta, eu bebo um pouquinho, eu fumo, não tô fazendo atividade física. Não é interessante a gente ver se eu tô com gordura no fígado? Então, fale com o seu médico sobre gordura no fígado na próxima consulta, ok? Terceira forma, pessoal, já é uma forma mais avançada da doença, que é quando a esteatose hepática, o acúmulo de gordura no fígado, passa para a fase de hepatite, de esteatohepatite, que aí é quando o fígado já está inflamado. Tudo que for iter no final é uma inflamação. Pericardite, endocardite, faringite, amidalite, tudo isso. It é a inflamação e a hepatite é a inflamação do fígado. E essa hepatite também pode causar dor abaixo das costelas, mas também tem outros sintomas que são muito ignorados, como por exemplo, dor no ombro ou nas costas, dor na escápula ou perto do pescoço, como se fosse uma contratura muscular. Então isso também pode ser um indicativo de gordura no fígado. E o fígado inflamado, ele começa a liberar substâncias que também inflamam o restante do corpo, causando fadiga e cansaço crônico, muito comuns na hepatite. Então, se você tiver uma sensação de estar sempre cansado, como se tivesse acabado de fazer exercício físico, e esse cansaço não se recupera após o sono, isso também pode ser gordura no fígado. Você também pode sentir dores nos músculos, nas articulações, então fica bastante atento nesses sintomas. E pessoal, perder peso pode ser um desafio também, por conta da inflamação gerada pelo fígado ou por alguma disfunção na tireoide, porque o acúmulo de gordura no fígado, a esteatose hepática, parece também aumentar o risco de hipotireoidismo. Então também é legal, nesse exame, nessa investigação, conversar com o seu médico e solicitar o TSH, beleza? Esse aí é o hormônio mais importante para a gente solicitar numa investigação de hipotireoidismo, tá? Quarta forma, pessoal, aí já é a forma mais avançada. É uma forma onde a reversão do problema já fica bastante complicada, né? E é a forma de cirrose, que é uma doença mais evoluída, com sintomas mais assustadores. Por exemplo, a urina pode ficar escura, cor de Coca-Cola. A pessoa pode ter inchaço nas pernas por conta de retenção de líquidos e também por conta de hipoalbuminemia, por uma deficiência de albumina, que é uma proteína que ajuda a manter os fluidos, os líquidos dentro dos vasos, né? Quando a gente não tem albumina, esse líquido sai do vaso e vai para o tecido e causa o inchaço, causa o edema. Além disso, pessoas com cirrose também podem apresentar icterícia, que é aquele amarelão, a pessoa que fica com a pele toda amarela, com os olhos amarelos, com as palmas das mãos e as solas dos pés amarelos, com a base da língua, com aqui embaixo da língua, o frênulo da língua amarelo. Então essa é a icterícia. Também pode ter prurido no corpo inteiro, que é a coceira, pode ter manchas vermelhas e hematomas, principalmente por conta de problemas da coagulação. O fígado é fundamental para a síntese, para a produção de vários fatores da coagulação, e esses fatores, quando faltam, há um sangramento mais fácil, há um sangramento com menores estímulos, por motivos menores, e a pessoa pode ficar com hematomas e manchas vermelhas por isso. E quando o problema estiver mais avançado, né, conforme a nossa inscrita aqui do canal nos relatou, ela já estava com ascite, que é o acúmulo de água ali na cavidade abdominal. É como se fosse o edema abdominal, que a gente chama de ascite. Mas olha, pessoal, o nosso objetivo aqui hoje é a gente trabalhar e se esforçar para não chegar no estágio de cirrose. Então, pensando nisso, quais são os alimentos mais tóxicos para o fígado que devem ser evitados? E eu também vou te contar o que você deve começar a fazer hoje mesmo para reverter o problema e também evitar as complicações. Então, o alimento número 1 que deve ser evitado são as bebidas com frutose. A frutose é o açúcar das plantas muito presente nas frutas. Então, é sempre interessante. O problema não é a frutose em si, até mesmo porque, se você for comer a fruta inteira, principalmente aquelas frutas que têm casca, essa frutose não será um grande problema. Porém, se você beber apenas o suco,
isso vai aumentar muito o seu consumo de frutose, ainda mais se esse suco for de caixinha. Então a indústria dos sucos, né, ela faz você pensar que eles são saudáveis e até estimula o consumo de criança. A gente vê lá aquele Capo, né, Maguari, esses suquinhos de caixinha, pessoal, na maior parte das vezes são um veneno, porque eles são cheios de açúcar. Então se você gosta de suco de laranja, por exemplo, o ideal é você não coar esse suco e consumir a polpa junto ou bater a fruta, ok? E também opte sempre pela nossa velha e querida água, pessoal. Água é fundamental. Doutor, eu não gosto de água. Ah, eu sou fresco, eu sou fresca. Eu tenho 70 anos, tenho 80 anos, tenho 90 anos, tenho filho, tenho neto, tenho casa, tenho empresa, tenho trabalho, tenho meu dinheiro, tenho minha vida, tenho minha aposentadoria, mas eu tenho frescura com água. Pois é, às vezes eu acho até que eu tô falando com criança. Pessoal, não existe frescura com água. Pelo amor de Deus, não gosto do gosto da água. Água não tem gosto. Como que você vai gostar de algo que não tem gosto? Como que você vai gostar de algo... Como que você não vai gostar de algo que não existe? A água não tem gosto. Como que você não gosta do sabor da água, se ela não tem sabor? Não tem como isso acontecer. Mas, uma opção, se isso realmente é um problema para você, se você não consegue beber, consumir 30 ml por cada quilo de peso que você tem, faça uma água saborizada. Coloca um limão, coloca um alecrim, coloca umas fatias de laranja, coloca um manjericão, uma hortelã, que essa água vai pegar os sabores desses alimentos e vai ficar mais palatável para você que tem frescura de beber água, tá bom? Alimento número 2 que deve ser evitado são os fast food e também os ultraprocessados. O alimento processado, ele perde fibras, perde vitaminas, perde princípios ativos, então ele perde o que é bom e recebe o que é mal, o que é ruim. O que ele recebe? Açúcar, sal, gordura ruim, conservante, aromatizante, corante. Então, tira tudo que é bom e bota tudo que é ruim. Tira o natural e incrementa um monte de coisa que só vai fazer mal pro seu organismo. Então, ó, biscoito, bolacha, cereal matinal, refrigerante, congelados, embutidos, tudo isso deve ser evitado se você quiser se proteger da gordura no fígado. Doutor, eu nunca mais vou poder comer um salaminho? Claro que você pode comer um salaminho. O problema é você comer o salaminho todo dia, várias vezes por dia, em grandes quantidades, tá? Terceiro alimento que deve ser evitado, o álcool. Não posso falar não, porque ontem foi casamento do meu amigo e o meu fígado hoje está reclamando comigo. Pois é, para vocês verem, né? Doutor João aqui, indo no casamento do amigo, tomou umazinhas e tá aqui agora na live falando sobre álcool e os problemas do álcool para o fígado. Pois é, faça o que eu falo, tá bom? E faça o que eu faço também, porque não tem problema você se divertir um dia ou outro numa festa, num casamento. Isso não tem problema, isso faz parte de um estilo de vida saudável. O alimento número 3 é o álcool. E dizem por aí, que tem até quem diga, né, que uma taça de vinho faz bem pro coração, mas na verdade, esse benefício do vinho é conferido mais pelas substâncias presentes na uva, como por exemplo, o resveratrol. Então o excesso de álcool, ele inflama o corpo, ele inflama o fígado. Então, a gente não sabe também, por exemplo, qual é a dose segura de álcool. Não tem uma dose segura de álcool. Cada pessoa reage de uma forma. Óbvio que se você tomar uma taça de vinho por semana, não é isso que vai te dar cirrose, que vai fazer com que o seu fígado acumule gordura. Mas, se o álcool for um hábito no seu dia a dia, aí sim é algo que você precisa rever, tá bom? Então, qual é o primeiro passo para a gente curar o fígado, para a gente evitar que o fígado acumule gordura? Não consumir esses 3 alimentos que eu acabei de falar. Simples assim, beleza? E como a gente vai eliminar a gordura no fígado naturalmente? O que comer, o que beber para se curar desse problema? Então a gente vai consumir alimentos ricos em nutrientes capazes de reverter essas cicatrizes hepáticas e também de reduzir as inflamações. Então, por exemplo, alimentos ricos em vitamina C e vitamina E, que são antioxidantes e anti-inflamatórios, mas não basta consumi-los. Também é preciso saber como preparar para poder garantir os benefícios da melhor forma possível. Então anota essas dicas aqui, porque isso vai te ajudar a limpar a gordura do seu fígado em semanas. Então alimento número 1, pessoal, são os vegetais crucíferos, tá bom? Brócolis, couve-flor, mostarda, espinafre, rúcula. E o melhor é consumir esses alimentos crus para você poder aproveitar ao máximo dos benefícios. Ah, mas doutor, eu não gosto, não consigo comer cru. Realmente, é difícil comer o brócolis cru, a couve crua também é difícil,
A rúcula dá, a rúcula é de boa, tranquilo de comer cru. Agora os outros realmente não fica tão legal cru. Então você cozinha no vapor rapidinho, passa ali rapidinho na frigideira com um pouquinho de azeite, tá? Não pode ficar cozinhando muito, né? Pessoal, tem gente que deixa o legume, o vegetal, cozinhando até ele ficar molenga. Não é. O ideal é comer al dente, ele ainda crocante. O brócolis ainda crocante. Não pode cozinhar muito, não pode ficar passado, não pode ficar molenga. Porque se isso acontecer, uma substância chamada sulforafano vai se perder. Porque é isso que acontece quando os alimentos, quando esses vegetais são cozidos por muito tempo. E o sulforafano, ele é antioxidante, anti-inflamatório e tem uma função bem interessante aí para limpar a gordura no fígado. Alimento número 2, pessoal, são as frutas com casca comestível, como pêssego, maçã, pera, ameixa e também as frutas cítricas são bem interessantes para limpar a gordura no fígado. Óbvio que você vai dar preferência ao orgânico, óbvio que você vai limpar bem, vai lavar bem essa casca, mas o ideal é que você não retire a casca, tá bom? Alimento número 3 é o alho, que também deve ser consumido cru, de preferência, para não perder as propriedades da alicina. Então, ó, 1 a 2 dentes de alho amassados por dia. E amassar é bom porque vai fazer com que essa alicina seja liberada também. Então o alho, ele pode ajudar a combater a inflamação do fígado e também pode, inclusive, ajudar a prevenir o câncer de fígado. Se você não gosta de comer alho cru, porque realmente é um sabor muito forte, muito intenso, aqueça um pouco o alho, mas não aqueça por muito mais de 3 minutos e também não passe de temperaturas muito acima de 60 graus para poder garantir o máximo dos benefícios, tá? Quarto alimento é a cúrcuma, excelente antioxidante, excelente anti-inflamatório, e aí vai aquela dica de combinar a cúrcuma com a pimenta preta para poder aumentar o poder de absorção da cúrcuma, para poder aumentar a biodisponibilidade da cúrcuma. E é interessante você consumir também misturado com alguma gordura boa. Então você pode misturar a cúrcuma com o abacate, com a chia, com a linhaça, com o azeite de oliva para melhorar ainda mais a sua absorção. E a cúrcuma, ela pode ajudar a reparar cicatrizes e também combate a inflamação no fígado. E se o seu fígado estiver saudável, se o seu fígado não estiver passando por nenhum problema, a cúrcuma vai ajudar a potencializar as funções desintoxicantes do fígado. Alimento número 5, pessoal, café. Mas não pode ser o café com açúcar, tá bom? Não vá achando que é o café que você enche de açúcar, que é o café bom para o seu fígado. Não, café cheio de açúcar faz mal para o seu fígado. Então, 1 a 3 xícaras de café por dia é um bom número aí para dar uma proteção extra. Porque o café ele é neuroprotetor, cardioprotetor, hepatoprotetor, pode ser com cafeína ou sem cafeína, mas, novamente, sempre sem açúcar, beleza? Pessoal, likes, hein? Vamos fazer o like, vamos deixar o like para fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas. Lembra? O que é o seu like? Lembra qual é o objetivo do seu like hoje? O seu like vai proteger uma pessoa da cirrose. Esse é o poder do seu like hoje. Você dando like, você vai impedir que uma pessoa desenvolva cirrose. Essa aqui, ponto final. É isso, o seu like vai prevenir a cirrose numa pessoa que você nem conhece. Olha que bem que você está fazendo para essa pessoa. Alimento número 6. Gorduras saudáveis. Óleo de abacate, azeite de oliva extra virgem. Toma ali uma colherzinha de sopa, uma colher de sobremesa por dia. Pode ajudar bastante a limpar o fígado. 7º alimento, beterraba, também de preferência crua. 8º alimento, frutas vermelhas, excelentes também. 9º alimento, sementes oleaginosas. Eu sempre tenho uma aqui do meu lado, ó. Castanha do Pará, castanha de caju, nozes, avelãs. Isso também pode ajudar a limpar o seu fígado. E ó, eu te desafio a seguir essas orientações por 6 semanas. E eu tenho convicção que isso vai melhorar muito a sua gordura no fígado. Se você tiver ainda a oportunidade de fazer o exame antes e depois, vai ser perfeito, porque a gente vai poder comparar ainda os efeitos proporcionados por essa mudança no estilo de vida. Mudança no estilo de vida, pessoal, é o principal remédio para você combater a gordura no fígado. Então, se você tem gordura no fígado, mas tá acima do peso, tá sedentário, tá comendo mal, tá fumando, tá bebendo, tá estressado, a sua gordura no fígado vai piorar. Se você tem gordura no fígado, controla mal a pressão, diabetes, colesterol, a gordura no fígado vai piorar. Então você precisa comer bem,
fazer atividade física, você precisa controlar a sua ansiedade, você precisa manter um peso saudável, dormir bem, evitar beber, evitar fumar. Tudo isso vai ser fundamental para você combater, para você vencer a gordura no fígado, tá bom? Se você quiser o passo a passo completo, o guia completo, para te levar do ponto que você está agora, do ponto A para o ponto B é o ponto em que você é feliz, em que você tem energia, em que você tem disposição, em que você não precisa tomar tanto remédio para pressão, para o diabetes, para ansiedade, para depressão. Uma vida que é plena, uma vida onde você pode aproveitar com os seus familiares, com os seus amigos, com saúde, sem dar trabalho para ninguém, sem ficar dependendo do outro, para limpar, para trocar a sua fralda daqui a alguns anos, sem ficar dependendo do outro para te dar comida na boca daqui a alguns anos, porque você vai estar com Alzheimer. Então, se você quer uma vida melhor, com mais energia, com mais disposição, se você quiser mais qualidade de vida, clica agora aí no primeiro link da descrição ou do link fixado nos comentários e adquira agora mesmo o meu livro, O Código da Longevidade, 100 hábitos para passar dos 100 anos. Hábitos esses que, além de te ajudarem a viver mais e melhor, também vão te ajudar a combater gordura no fígado, pressão alta, diabetes, ansiedade, depressão, colesterol alto. Então tudo isso você vai aprender lendo o livro. Então clica agora aí, primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários. Vamos ver aqui o nosso chat, vamos ver o que o pessoal está falando hoje. Vou passar um pouco mais rápido, pessoal, que pelo chat, tá bom? Porque eu tenho alguns compromissos, eu estava na festa ontem, acabou que eu acordei um pouco mais tarde. Sabe como é que é, né, pessoal? Chega dezembro, a gente já vai desacelerando, né? Já vai botando a quarta marcha, já fica mais devagar, mas meu compromisso aqui de todo dia tá com vocês, eu não posso deixar, né, de cumprir esse compromisso aqui com vocês todos. Um abraço para Eunice Maria, para Ivone Gomes, para Ana Clara Penha, um beijo Ana Clara Penha do Pará, lá de Belém. Um abraço para Madalena Inácio de Maceió, para Sueliane Araújo, para Inês Saliba, de Ipatinga, maravilha. Também para Rosana Barcelos, de Portugal, para Roberto Oliveira Mendes, para Gija, de Brasília, para Nira, minha amiga Nira, de Parnaíba, no Piauí, para o meu grande amigo Felipe Alves também, que já compartilhou esse vídeo. Então, pessoal, além de deixar o like, também compartilha. Compartilhar saúde é um ato de amor. Não compartilha notícia falsa, não compartilha tragédia, não fala mal do outro, não faça um comentário negativo sobre o outro. Compartilhe saúde, compartilhe amor, compartilhe esse vídeo. Vamos fazer essa mensagem viralizar. Vamos evitar, vamos proteger as pessoas da cirrose, pessoal. Esse é o nosso objetivo com esse vídeo. Um abraço para Ilse Steffen, do Rio Grande do Sul, para Dionazide Ramos, e também para Vera Lúcia Ferreira, para Solange Lozano, para Maria das Graças Couto, para Tânia Lanes, que eu tô mandando aqui um abraço para o netinho dela, o Michael Emanuel, lá de Cataguases, Minas Gerais, que está fazendo 2 anos. Um abraço para ele. Tá falando aqui a Tânia que a vovó te ama, hein, Michael? Um beijo para todos aí da família Lanes. Um abraço para a Thelma Maria, para o Eduardo Frazão. Eu tenho, com certeza, já fiz exame há muito tempo e não fiz nada, não diz nada, mas nunca tomei remédio. Devo estar com um problema ainda. É capaz, Eduardo. Um abraço para a Patrícia Miguel, para Celina Bresk, de São Paulo, Barretos. Também para Francinete Vieira de Sá, para Dalva Fialho de Salto, que está falando que está lutando contra esse problema, fazendo caminhadas e comendo só legumes e frutas sem graça. Dalva, deixou chegar aí nesse problema, né? Deixou acumular ao longo do tempo, agora não tem jeito, tem que correr atrás do prejuízo. Por isso que é importante a gente se prevenir, para evitar que o problema apareça. Esse é o principal objetivo, evitar que o problema apareça. E não agir depois que ele já apareceu. Então, é prevenção primária. O que é a prevenção primária? Evitar que o problema apareça. Evitar que a doença se desenvolva. Isso aqui é a bola 7, né? A bola 8. É a chave de ouro da medicina. Evitar que a doença apareça. Prevenção. Ponto. Um abraço para Patrícia Miguel, para Juraci Oliveira, para o Luiz Wesner e também para Irene Caldeira Ferreira. Também para o Luiz Flávio Cruz, de Ouro Preto, para Helena Ferreira, para Adalgisa Cruz, de Juiz de Fora. A Helena Ferreira falando assim: fígado com dimensões aumentadas, forma normal e contorno regular, apresentando aumento difuso da ecogenicidade à custa de infiltração gordurosa. É isso. Gordura no fígado. Esteatose hepática.
o que prejudica a avaliação de eventuais. Não é sério, Helena, mas você tem gordura no fígado. Então você tem que seguir as orientações aqui do nosso vídeo, tá bom? Um abraço para Carolina Assayag, lá de Manaus. A Helena perguntando, o senhor atende em qual bairro? Helena, não faço atendimentos, tá? Mas eu tenho uma equipe top de médicos que faz. Então se você quiser, e eles fazem tudo online, tá? O link tá na descrição aí, é o link da Rio Saúde, você assina, e aí assinando você tem acesso a alguns serviços, como renovação de receita, atestados médicos, prescrição de medicamento, algum suporte técnico que você precisa em relação a alguma doença, um resfriado, uma diarreia, algo do tipo, e também temos médicos para serem contratados, obviamente, porque custa apenas R$19,90 por mês, primeiro mês é grátis, e aí se quiser fazer a consulta é um valor bastante acessível também com a nossa equipe de médicos top, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Então é o segundo link da descrição aí, quem quiser ser cliente da Rio, beleza? Um abraço para a pastora Dartel Carvalho, a Maria Silva perguntando se gordura no fígado causa dores, pode causar, Maria, a gente falou aqui na live. O Caio Dog, um grande abraço para o Caio, para Zenirazaki, para o Jackson da Silva Santos. Valeu, Jackson, grande abraço para você, meu amigo. E também para Irene Pimenta, lá de João Pessoa. Também para o Cachoeiro Idiomas, de Cachoeiro de Itapemirim. Para Maria José, para Margarete Silva, para Aurinete Monteiro, calma aí que eu me perdi, para o Matheus Luca. Comer doce só um dia faz mal? Não. Só um dia não, todo dia faz mal. Um dia só não faz mal, não. Magda Ferreira, boa tarde, São Paulo capital, tenho medo, tirei a vesícula, não faço uso de nenhuma medicação para o fígado ou para dissolver a gordura que ingiro. Magda, estilo de vida saudável, ponto final. Essa aí é a prescrição para a senhora. Um abraço para a Dalva, já falei, para a Aurinete Monteiro, para a Graça Brito, para a Rosana, já falei, para a Silvaneide Rocha, para a Sônia Gomes de Campos, para Margarete Silva de Juraci, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. É isso, pessoal. É isso. Essa é a live de hoje, tá bom? Amanhã estarei de volta com um tema maravilhoso pra vocês que ainda não sei qual é. Mas eu tenho certeza que você vai gostar. Mas continue aqui no canal, não vai embora, porque eu separei 2 vídeos importantíssimos pra você, tá bom? Esse vídeo aqui sobre frutas que ajudam a melhorar a circulação e esse vídeo aqui sobre uma bebida que ajuda a reduzir o açúcar do seu sangue. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, um grande beijo. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!